Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, em tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Boa noite. Mas está fraco esse boa noite. Acho que os irmãos estão dormindo já, né? Boa noite. Melhorou. Agora acho que acordaram, né? A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23, eu gostaria que todos nós pudéssemos ler esse texto bíblico junto, que diz: no entanto, está chegando a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Amém? Meus queridos, a minha oração nesta noite é que Deus possa encontrar verdadeiros adoradores nesta noite.
Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E Jesus aqui ele está dizendo para aquela mulher ali samaritana: verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É esses adoradores que o Pai procura. Que nós, meus queridos, possamos estar em espírito e em verdade. Que nós possamos nesta noite engrandecer o nome do Senhor. Feche agora os seus olhos. Leva o seu pensamento agora ao Senhor. Fala agora com Ele. Fala: Senhor, nesta noite eu vim aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome. Eu quero exaltar o Senhor. Eu entendo que não existe coisa melhor neste mundo do que estar na Tua presença. Então fale agora com o Senhor. Converse agora com Ele. Se desligue das coisas que estão ao seu redor. Você talvez que esteja na sua casa, nos acompanhando agora online, também dessa mesma forma, esteja também agora orando ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Deus se faz presente aqui nesse lugar, e Ele procura adoradores, e que nesta noite Ele possa encontrar nas nossas vidas verdadeiros adoradores. Bendito e poderoso é o Senhor, Deus de toda glória. Tu que és o Criador dos céus e da terra, que não existe nenhum outro Deus como Tu. Estamos aqui nesta noite reunidos em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor, celebrar a salvação que recebemos pela graça. Não, ó Pai querido, que nós merecíamos, porque, ó Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos e Te pedimos nesta noite que o Senhor perdoe, que o Senhor nos purifique. Queremos, ó Pai querido, nesta noite engrandecer o Teu nome. Queremos, ó Pai querido, exaltar o Senhor. Ó Deus Santo, Deus de amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos. Obrigado, ó Pai querido, pela Tua igreja aqui reunida, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, porque podemos conhecer a Tua palavra, podemos, ó Pai querido, ouvir a Tua palavra, e nós, ó Pai querido, queremos engrandecer. Pai, que nós possamos estar em espírito, em verdade, porque são esses os verdadeiros adoradores, com nossos corações contritos, com nossos corações quebrantados diante do Senhor. Que, ó Pai, nesta noite nós possamos exaltar o Senhor, porque somente o Senhor é digno. Então recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração e fale conosco através da Tua palavra nesta noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer aqui a leitura bíblica. Ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 9, e Romanos, capítulo 15, verso 18 e 19, que diz assim: Disse Paulo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírio, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Agora todos... Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Coisa maravilhosa. Nós, meus queridos, pertencemos ao Senhor. Nós somos cooperadores.
somos lavoura, edifício do Senhor, casa do Senhor. E nós vamos continuar então louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus, vamos bater palmas, cultuar Ele, porque Ele merece. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revelar-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Vamos falar que Deus é Deus. Não importa como você chegou até aqui, não importa se uma porta fechou aqui, mas quando Ele permite que a porta feche aqui, é porque Ele tem uma porta aberta em outro canto, porque Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu sou, Ele é Deus. No deserto, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, porque Ele é Deus. Amém. Irmão, tivemos um pequeno probleminha aqui no Data Show, ele desligou e vai levar um tempinho para ele ligar novamente e depois a gente vai passar novamente aqui o vídeo. Porque, meus queridos, nós estamos na nossa campanha de missões estaduais e também nacionais, com o tema Jesus Cristo é o quê? Esperança. Jesus Cristo é a única esperança. E, meus queridos, nós sabemos que Jesus Cristo é a única esperança quando nós podemos, então, levar essa mensagem de salvação. Quando, meus queridos, nós podemos, então, transformar vidas. Podemos, meus queridos, então, eu vou esperar os irmãos, porque qualquer coisinha os irmãos se distraem com outras coisas, né? Aí é muito chato ficar falando aqui na frente, os irmãos prestando atenção quem está andando, quem está fazendo alguma coisa. Fica muito chato isso, né? Mas como eu estava dizendo, meus queridos irmãos, que a gente só consegue, então, trabalhar, nós só conseguimos, então, levar essa mensagem de salvação, de esperança, quando nós participamos da campanha de missões, quando nós nos envolvemos, quando nós, meus queridos, estamos, então, orando, contribuindo. E será que você tem contribuído? Será que você tem orado pelos nossos missionários? Será que você tem separado uma oferta? Nós, meus queridos, já estamos quase chegando já no final da nossa campanha e não chegamos nem à metade ainda do nosso alvo. Nós estamos fazendo 2 campanhas em uma e precisamos que você se envolva nisso. Que nós, meus queridos, estava aqui ouvindo, e ele te espera que se o Data Show der certo aí voltar, que a gente podemos então contribuir com essa oferta e transformar vidas, levando vidas, onde pessoas, meus queridos, serão transformadas, mudadas pelo poder do Senhor. Sem, meus queridos, a sua contribuição, com a sua oferta, ficará muito difícil para os nossos missionários que estão no campo, que estão, meus queridos, ali precisando dessa oferta para que esse trabalho possa avançar. Os irmãos viram ontem o vídeo que eu postei no grupo da igreja, nosso trabalho ali em Governador, a obra, a construção da Igreja Batista. Como é que está sendo levantada aquela igreja ali? Com a sua ajuda, com a sua oferta. Somente assim é que a gente consegue, então, avançar. Sem a sua oferta, sem a sua contribuição, a obra do Senhor, ela não pode avançar. Se você não estiver orando, se você não abraçar, não vamos conseguir, meus queridos, caminhar. Nós lançamos aqui o desafio da gente orar por 5 amigos não crentes. Eu olho aqui e ainda vejo muitas cadeiras vazias, que eu gostaria que fosse preenchido com vidas. E como, meus queridos, nós queremos pessoas convertidas, se não há quem pregue. Por isso nós lançamos esse desafio de você não apenas orar por ele, mas também levar o evangelho de Marcos até essa pessoa, até a casa deles. E falar, olha, eu vim aqui porque lá na igreja nós estamos nessa campanha de oração, porque lá na igreja nós estamos com esse momento de orar. E eu não quero apenas orar por você, mas eu quero que também você receba a palavra do Senhor. Eu quero que também você possa então ter o seu nome escrito no livro da vida.
Mas como que você pode ter o seu nome escrito no livro da vida? Vamos aqui estudar a Bíblia. Vamos ler junto. Meus queridos, nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Muitas vezes nós nos reunimos para fofocar, né? Vamos dizer a verdade aqui. Nós nos reunimos, né, para falar mal do outro. Nós nos reunimos para poder então julgar o outro. Mas não conseguimos, meus queridos, nos reunir para ler a palavra do Senhor. Não conseguimos, meus queridos, nos reunir para levar bênção e salvação. Há alguma coisa errada, meus queridos. Há alguma coisa errada e precisamos repensar na conversão. E se um dia realmente aceitamos Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Jesus nos chama para nós sermos luz. E essa campanha, meus queridos, ela já aconteceu 2 vezes no Brasil, essa é a terceira. A primeira foi em 1965, onde foi a primeira vez que veio essa campanha, onde muitas igrejas se envolveram, onde muitas pessoas se converteram. A segunda foi em 1999, em 65 ainda não existia, mas em 99 eu lembro muito bem dessa campanha, eu lembro muito bem como a gente participou lá na igreja, como a gente se envolveu e caímos de cabeça. Foi um momento, meus queridos, maravilhoso. E queremos que dessa terceira vez que nós estamos participando, queremos também que seja uma bênção. E como vai ser bênção? Quando você abraçar isso, quando você entender isso, quando você dizer, olha pastor, eu quero sim ser uma bênção na vida dos meus vizinhos, na vida da minha família. Pastor, eu quero esse livro porque eu quero ver vidas transformadas. Eu quero ver pessoas sentadas nessas cadeiras da igreja. Eu quero, pastor, poder testemunhar desse poder de Jesus. Não apenas ficar ouvindo os vídeos de longe, mas também aqui dentro da nossa igreja. E isso, meus queridos, irá acontecer quando nós entendermos isso. Quando nós, meus queridos, participarmos ativamente. Quando nós, meus queridos, estivermos abraçando. Com isso, então, nós vamos poder, então, ter testemunho no nosso meio. Ter pessoas transformadas e mudadas pelo poder do Evangelho. Amém, igreja? Então, meus queridos, ao final do culto, nós temos aqui a caixa, ainda está cheinha ainda. Você que ainda não pegou, pega o livro de Marcos. Meus queridos, isso aqui, ele custou dinheiro. Custou dinheiro. Isso aqui não foi de graça. A gráfica que imprimiu isso aqui, ela não imprimiu de graça. Teve um custo. Mas chegou para nós aqui da igreja de graça. A igreja não pagou nada. Veio para nós 0,800. Pastor Ramon, nosso coordenador de missões aqui do nosso estado, enviou para a nossa igreja com muito amor e com muito carinho. E não é, meus queridos, para ele ficar aqui. Não. Isso aqui, meus queridos, é para poder levar vida e salvação. É para você ser instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Fala, Senhor, eu quero ver fulano convertido. Eu estou orando por ela. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Então, usa-me, Senhor, que esse livro possa transformar vida. Possa mudar a vida. E é isso que nós queremos. Bem, acho que o nosso data show aqui voltou. Vamos ver então se a gente consegue assistir aqui esse vídeo novamente com esse testemunho muito maravilhoso. Desesperadora. Esta é a situação de Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Uma ajuda em meio ao caos. Nós temos visto a necessidade de cuidar das pessoas que estão nas portas dos hospitais. Tem sido muito triste porque as pessoas ficam à espera de cuidado, às vezes sem alimentação, aqui no 28, no Delfina, e tem sido realmente assim um tempo de cuidado.
O momento de pandemia que estamos vivendo nos trouxe grandes desafios, mas também muitas oportunidades. Em janeiro, ainda desse ano, quando começou a segunda onda, ali em Manaus, um grande cenário de extrema dificuldade vivemos. Mas também muitas oportunidades onde que, através do SOS Manaus, muitas pessoas foram abençoadas ali. Abençoadas com cestas básicas, abençoadas com um grande movimento das igrejas batistas para alcançar essas pessoas ali naquele lugar. Foram distribuídos mais de 25 mil kits de cafezinho, de lanches, mas, acima de tudo, a palavra do Senhor foi pregada naquele lugar. Mas com tudo isso nós vimos também a necessidade da alimentação. E num movimento, através da sala de oração, iniciou-se um grande movimento de amor e cuidado para que alimentos chegassem até o Amazonas. Em uma dessas entregas de cestas básicas, nós encontramos ali uma família pedindo auxílio de alimento e também relatando para os nossos missionários Jailson e Gleice de uma criança que havia sofrido acidente e estava de cama. A Graziele é uma criança muito especial que ela já vinha frequentando aos cineminhas bíblicos, as sessões de cinema que a gente tinha lá dentro do assentamento. Chegaram cestas básicas até o nosso campo de trabalho e nós fomos até lá entregar essas cestas e deparamos com a tia dela clamando por alimento, ela precisava de alimento. Quando meu esposo chega na casa, a menina está acamada há um mês, com a perna totalmente imóvel. Ela estava brincando ali no barranco e daí ela escorregou para lá para baixo e a pedra acompanhou ela, né? E caiu nas perninhas dela. A menina estava sem os remédios que ela precisava tomar para dor. E aí eles tinham a receita, a gente pegou esses remédios no barco missionário, que nos ajuda muito, a gente tinha esses remédios lá e nós levamos. Em contato com a família, com os avós e as tias, nós levamos aquela criança para o hospital. E aí o médico constatou lá para mim que se caso levasse ela no outro dia, a perna dela ia ser amputada. No mesmo dia já passou por uma cirurgia para retirar o líquido, tirar a secreção. E ela fica internada durante 14 dias, em um processo lento de recuperação em casa, de fisioterapia, e nós acompanhando. No dia do acompanhamento que ela saiu do hospital, eles vieram visitar, trouxeram remédio, trouxeram fralda, trouxeram o que ela estava precisando no momento de cuidado. E nós louvamos a Deus, porque nós entregamos para aquela família não foi apenas uma cesta básica, mas foi a esperança de uma família restaurada pelo Senhor, a esperança de uma criança que pode caminhar, que pode correr e que pode glorificar a Deus através disso. Então eu agradeço os missionários mesmo de ter chegado aqui na minha casa com alimento, eu agradeço a igreja, eu agradeço eles do fundo do meu coração mesmo, porque só eles. Nesse tempo, todos entenderam que Jesus Cristo é a única esperança. E os voluntários, toda a nossa força-tarefa, toda a nossa força batista no Brasil, entendeu que pessoas em comunidades ribeirinhas precisam ser alcançadas por Cristo Jesus. Sendo Cristo a nossa única esperança, eles não podem ficar de fora. O Evangelho do Senhor é para todos e todos precisam ser alcançados por Cristo Jesus. Então, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão a Deus por toda essa força-tarefa batista brasileira que se envolveu ali em Manaus, em tudo que estava acontecendo para que o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança, seja conhecido nessas comunidades. Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Viram, meus queridos, que bênção? Quando nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas, quando nós entendemos da importância do Evangelho, de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nós, meus queridos, como batistas, nós somos missionários dentro do nosso DNA. Como eu já disse aqui em outros cultos e volto a afirmar, nós nascemos através de trabalho missionário. Os batistas chegaram no Brasil através de trabalho missionário e têm se expandido dentro desses 150 anos que nós estamos presentes aqui no Brasil.
através de missões. Missões, ele nasce no coração de Deus. Missões vêm até o nosso coração. Não podemos, meus queridos, deixar de participar. Então, se você ainda não entregou, né, a sua oferta de missões, procure entregá-lo o mais rápido possível, porque nós estamos já quase chegando ao final da nossa campanha e estamos ainda, como eu disse, ainda, né, longe do nosso alvo. E precisamos que os irmãos se envolvam ainda mais, participem. Mas não participe apenas, né, contribuindo financeiramente, mas também orando. Mas não só orando, mas também indo, levando o Evangelho de Marcos para as pessoas. Vamos, meus queridos, dizer para esse Brasil e para todas as pessoas que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos ler a nossa divisa que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12. Todo mundo junto? E não há... Amém? Vamos então nesse momento entregar nossos dízimos e a nossa oferta, e nós vamos estar cantando, né, o louvor aqui da nossa música tema, da nossa campanha de missões, que é A Esperança é Jesus. Vamos ficar de pé, nós batemos palma, exaltando o nome do Senhor. Ergue-se uma voz, por favor. O amor da nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Só existe. Vamos bater palmas, queridos, exaltando o nome do Senhor. Entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode nossa marca transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria ele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A esperança é
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque a nossa esperança vem dele. Podendo assentar. Quero chamar aqui o nosso diácono Neto para orar ao Senhor, consagrando os dízimos, as ofertas, consagrando também os nossos missionários, colocando eles diante do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que aqui nós se colocamos, diante da tua maravilhosa presença, Senhor, para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos recebidas de ti. Obrigado, Deus, por cada vida que chegou até aqui, cada família representada aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus querido, fica, Senhor, conosco, ó Deus, abençoando esse trabalho, Senhor. Abençoando os hinos que já foram entoados, a leitura da tua palavra, Senhor, que já foi lida. Que cada versículo lido possa ter sido aplicado nos nossos corações e que possa ter servido para nossas vidas, de edificação para a nossa vida espiritual. Ó Pai querido Senhor, abençoa o restante desse trabalho, Senhor, essa oferta que foi levantada neste momento, Senhor, que ela possa servir para o engrandecimento do teu reino aqui na terra. Abençoe, Senhor, também a campanha de missões que está sendo levantada, que os nossos irmãos possam estar preparados para nós a levantar este alvo, que este alvo possa servir, ó Deus, para a manutenção da vida desses missionários, que para a manutenção dos seus trabalhos, Senhor. Ó Deus querido, fica-nos conosco, nos trazendo uma noite completa de paz e de saúde para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, hoje é de 31 de outubro. Os irmãos sabem que nós comemoramos no dia de hoje? Mas está fraco. Dia da Reforma Protestante. Meus queridos, esse dia de hoje é um dia muito importante. Por quê? Porque é o dia que nós acordamos para a palavra do Senhor. É o dia, meus queridos, onde Lutero, ele postou as 95 teses, rompendo assim com a Igreja Católica e tudo aquilo que ela fazia que não era práticas bíblicas, e trazendo então de volta ao povo a leitura da palavra do Senhor. A leitura da palavra de Deus tinha ficado para trás, e era então agora o momento de acabar com as indulgências e dizer que a salvação ela é pela fé, e não para aquelas pessoas que apenas tinham as condições de pagar. Lutero foi muito importante para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ter o acesso à Bíblia. Por isso que nós devemos comemorar esse dia. Mas eu tenho parado e analisado, talvez os irmãos também tenham feito, que sempre numa data importante para nós, cristãos, o diabo está tentando apagar. Olha só, por exemplo, Natal. Quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, o diabo colocou o quê? Papai Noel. A Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, o diabo colocou o quê? O coelhinho que coloca ovo. E agora, meus queridos, no dia 31 de outubro, o diabo está tentando colocar o Halloween, que é da cultura americana, e tentando então trazer para o Brasil. Nós temos que ficar atento, como que o diabo ele é sujo
e tenta então apagar essas datas importantes para nós, para a igreja. E nós devemos, meus queridos, celebrar esta data, porque é o momento que a Bíblia novamente pode ficar acessível a toda a população, todas as pessoas. E se hoje nós estamos aqui, é graças a Lutero e aos outros reformadores que passaram por esse dia. Nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão 323, Castelo Forte, composto por Lutero. No momento de perseguição, no momento difícil, nesse momento, meus queridos, que as pessoas estavam ali, querendo então apagar isso, que eles não queriam que essa reforma fosse para frente. E Lutero, ele lutou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Vamos cantar então esse hino, Castelo Forte, nosso cantor cristão 323. Vamos bater palma? Com seu poder defende os céus em todo transe amor. Com fúria pertinaz que segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Se minha palavra ficará, sabemos
Então, abra a sua Bíblia. Nós, nessa noite, vamos meditarmos um pouco sobre a reforma protestante. Nós vamos meditarmos um pouco sobre a reforma que nós precisamos na nossa vida. A reforma, meus queridos, ela é importante para que possamos caminhar. Então, vamos ficar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13. Vamos ler do verso 8 até o verso 13. Em referência à palavra de Deus, nós vamos ficar de pé. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8 até o verso 13. Até o verso 14, desculpa. Que está até o verso 13, mas nós vamos ler até o verso 14. Todos acharam? Amém? Que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo está nesta palavra que se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutenarias, não em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem contenda e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Vamos orar. Pai, que neste momento, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Possamos, ó Pai querido, ser tocado pelo Teu Espírito. Possamos, ó Pai querido, entender o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Usa, meu Pai. Abençoe a vida da Tua igreja e do Teu povo. Desperta-nos, ó Pai querido, e nos tira, Senhor, do sono. Que possamos ser uma igreja que leve luz, que leve salvação e transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar. O tema da mensagem é Igreja Reformada, sempre reformando. É tempo de acordar. Meus queridos, quando nós olhamos para a história, ou quando nós estudamos a história da humanidade, podemos perceber que a igreja evangélica, ou a igreja que dominava o mundo naquela época, ela estava dormindo. Por um bom tempo ela dormiu. E é interessante que esse momento que a igreja estava dormindo, esse momento que a igreja não estava fazendo a diferença no mundo, é chamado de Idade das Trevas, como alguns até chamam também como Idade Média. Mas muito gosta de se referir a esse momento como Idade das Trevas. O momento onde a igreja ela tinha o poder nas mãos para poder governar, mas ela dormiu. O momento que a igreja poderia fazer a diferença no mundo, mas ela dormiu. O momento em que a igreja poderia, sim, levar transformação e vida, mas ela dormiu. Por isso, alguns historiadores chamam, então, esse período de Idade das Trevas.
Porque em vez da igreja fazer a diferença, a igreja cobrava, né, das pessoas, explorava o povo. As pessoas só poderiam alcançar a salvação através da indulgência, da penitência. Tinha que pagar. Não era, meus queridos, algo fácil. Então, no século XVI, um homem, né, chamado Martim Lutero, resolve então publicar no castelo de Wittenberg as 95 teses contra tudo aquilo que a igreja naquele período estava pregando. Ele, é claro, influenciado por alguns homens do passado, como por exemplo John Wycliffe ou John Hus, que foram homens de Deus, mas que foram mortos porque estavam pregando a palavra de Deus, e foram mortos pelos próprios religiosos daquela época. Por isso que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, influenciado principalmente por John Hus, já tinha lido alguns materiais de John Wycliffe. Ele então resolve romper com a igreja, resolve então dizer que a salvação ela é pela fé. Aonde, meus queridos, está toda a nossa base hoje sincretizada, formada em cima daquelas 95 teses que Lutero proclamou naquele dia. E quais são essas teses que a gente pode até aqui resumir? Só pela fé, só pela graça, só a Cristo, só a Bíblia e só a Deus a glória. É diante disso, meus queridos, que a igreja então foi despertada, acordou para o mundo. E glória a Deus, meus queridos, porque hoje nós podemos levar essa palavra de salvação, essa palavra de libertação, essa palavra que transforma a vida. Não mais, meus queridos, cobramos a alguém, ou então falamos, olha, você precisa pagar uma penitência. Não, porque Cristo pagou, né, todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. O que resta para nós, meus queridos, é quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, nós precisamos sim comemorar esse dia de hoje. Precisamos, meus queridos, trazer sempre a nossa memória, para que não caiamos mais naquela mesma tentação que a igreja naquele período da Idade das Trevas ou da Idade Média viveu. Ela tinha o poder nas mãos, mas preferiu se corromper. Por isso, nesta noite, eu quero, junto com os irmãos, olhar para esse texto e entender dele à luz da Bíblia aqui, das Escrituras, como que nós podemos acordar para esse mundo. Este mundo, meus queridos, caído, este mundo tão hostil, este mundo que está em pecado. Nós estamos no meio de uma campanha tão maravilhosa que Jesus Cristo é a única esperança. Mas precisamos, meus queridos, entender o que isso é importante para a igreja, o que isso impacta na nossa vida, como podemos, né, nos despertar espiritualmente nesse momento tão difícil que o nosso Brasil, o mundo passa. Por isso tem aqui 3 lições para nós nesta noite, que eu quero aqui analisar. A primeira dela é a gente sair do sono da escuridão. Meus queridos, Satanás sabe que nós somos selados com o Espírito Santo. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não tem poder para nos tocar. Então ele usa outras táticas para fazer com que a gente não acorde, para que a gente possa dormir, para que a gente não faça uma diferença neste mundo. Muitas vezes eu digo que nós cristãos estamos sendo cozinhados assim como um siri, quando está na panela. Você quer cozinhar um siri, você pega o siri e coloca ele dentro de uma panela com água e leva ele ao fogo.
E vai deixando, porque ele vai se acostumando com aquela água que vai esquentando, até ele começar a ferver e morrer ali. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos assim como o siri, dentro de uma panela, sendo cozinhado. E Satanás, ele tem nos cozinhado, e precisamos então entender para poder então não cair nessa artimanha dele. Ele tem envolvido nós cristãos dentro de uma escuridão de tal modo que nós podemos adormecer. Que ficamos, meus queridos, atolados dentro dessa escuridão, atordoados. Não conseguimos sair dela. Eu acho muito interessante essa ideia de escuridão. Porque a escuridão, ela provoca em nós uma apatia. Ela nos coloca um sono. Eu estou vendo aqui já até alguns irmãos já dormindo, né? A escuridão, ele vem trazendo para nós esse momento onde a gente quer dormir. Não queremos ser despertados e brigamos até quem tenta nos despertar. Achamos, meus queridos, que dentro da escuridão está bom demais. Achamos que dentro da escuridão é o momento onde eu posso ficar aqui calado e quieto, porque ninguém está me vendo. Billy Graham, ele disse algo muito interessante. Disse assim: muitos de nós não temos apetite pelas coisas espirituais, porque estamos absorvidos pelos prazeres pecaminosos deste mundo. Temos comido muitas das iguarias do diabo. Essa frase eu achei forte demais para nós cristãos. Como tem crente comendo iguarias do diabo. Como tem crente se fartando nas iguarias do diabo. O texto, meus queridos, ele nos ensina sobre o despertamento e fala a respeito desse sono. Fala a respeito, meus queridos, da gente poder então agora acordar e sair. O diabo, ele tem colocado para nós várias barreiras que tem impedido da igreja crescer. Nós estamos vivendo um dia de hoje, meus queridos, a falta de amor, principalmente dentro da igreja. É a escuridão que vem cercando a igreja. É a escuridão que vai entrando dentro de nós. E nós temos visto então o fruto do desamor dentro do seio da igreja. Um exemplo é, por exemplo, o adultério, que é, meus queridos, esse desamor para com o sentimento dos outros. A questão de matar o outro é o auge do desamor. O furto, a cobiça, que é o desamor sorrateiro, a fofoca, a contenda, briga, essa falta de amor ao próximo. E quando, meus queridos, estamos envolvidos nessa escuridão, achamos que tudo isso é normal e aceitamos isso. Passamos, meus queridos, a vivenciar isso. A igreja nos dias de hoje tem sido envolvida pela escuridão que o diabo tem colocado. Ou como Billy Graham disse, nós temos comido as iguarias do diabo. Muitas vezes, meus queridos, dentro da igreja, nós estamos com tanto sono, dessa falta de amor, que a igreja passa a ficar dividida. A igreja, meus queridos, passa a ter partidos, passa a ter posições. Nós começamos então a perder o verdadeiro foco. Queremos então, que as coisas aconteçam do nosso jeito. E passamos então a brigar um com o outro. Passamos, meus queridos, a ter posições, e não é aquela posição que a Bíblia coloca para nós. Partidos. Perdemos então o nosso foco. Qual é o nosso foco? Nosso foco, meus queridos, é gente restaurada pelo poder de Deus.
Esse tem que ser sempre o nosso foco. Foi para isso que Jesus nos chamou. Mas muitas vezes nós estamos no auge do nosso desamor. Nós estamos, meus queridos, envolvidos pela escuridão, comendo as iguarias do diabo, que perdemos então o foco e passamos então a brigar um com o outro, passamos então a ter partido dentro da igreja. Não porque eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Não porque eu quero fazer desse jeito, pastor. Se não for assim, então eu não faço, nem participo. E tomara que o Senhor dê errado. Não, pastor, porque tem que ser assim, pronto, final. Perdemos, meus queridos, o foco que é gente restaurada. E aí, quando a gente fala sobre evangelismo, pode. Por quê? Porque estamos presos dentro da questão do desamor. Estamos, meus queridos, voltados para o nosso próprio umbigo. Não conseguimos, meus queridos, ver que as pessoas ao nosso redor estão caminhando para o inferno. Não conseguimos, meus queridos, olhar para o outro com amor. Porque nós estamos comendo as iguarias do diabo. Brigas, partidos, posições, meus queridos, é tudo que o diabo quer dentro da igreja. Tudo que ele quer. Só assim a igreja não consegue crescer, só assim a igreja não consegue avançar, só assim a igreja não consegue ter vidas restauradas. Porque nós estamos perdidos dentro da escuridão e achamos a escuridão bom, achamos um lugar confortável, achamos Ele nos chama desse sono. O Senhor, meus queridos, Ele nos chama para esse despertamento, para a gente sair dessa escuridão que nos envolve. E que possamos, meus queridos, ser luz. Olha que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, do verso 3 ao verso 8. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filho da luz. Meus queridos, o clima das trevas tem nos envolvido de tal forma que a luz de Cristo dentro de nós tem se apagado. O desamor tem tomado conta das nossas vidas. O sono, meus queridos, tem estado no nosso meio. As ações, meus queridos, não tem mais importância ou não tem mais valor. Nós, meus queridos, perdemos totalmente o brilho. Não conseguimos mais fazer a diferença na sociedade. Porque, meus queridos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,14, pelo que diz, desperta tu que dorme e levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, é a hora de a gente acordar. É hora, meus queridos, a gente sair dessa apatia espiritual. É tempo de deixar ser transformado pelo poder da palavra de Deus. É tempo da gente confessar a nossa apatia e dizer: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero, ó Pai querido, que o Senhor faça algo na minha vida. Mas uma segunda lição que nós podemos tirar aqui desse texto: quando nós nos despertamos, tomamos então as armas da luz. O apóstolo Paulo, ele queria nos ensinar, quando nós somos despertados espiritualmente, nós agora podemos ter armas, ou podemos ter armas, né, à nossa disposição. Quando nós estávamos nas trevas, nós não conseguíamos ver essas armas, nós não conseguíamos trabalhar em volta delas. Mas agora nós podemos ter essas armas.
E quando, meus queridos, temos essas armas, podemos então agora resistir a Satanás, podemos agora lutar contra esse clima, podemos agora vivenciar num mundo onde nós podemos fazer a diferença. O crente que dorme na sua fé não é capaz de fazer nenhuma diferença no seu mundo ou nas pessoas que estão à sua volta. O crente que dorme, ele não consegue evangelizar ninguém e nem orar pelo menos por 5 pessoas não crentes. Não consegue nem pelo menos levar o livro de evangelho de Marcos na casa das pessoas, porque está dormindo. Porque ainda não se despertou espiritualmente. Porque não conseguiu entender a importância que é de levar salvação às outras pessoas. Agora, quando nós nos despertamos, quando nós, meus queridos, nos convertemos verdadeiramente, nós queremos ver as pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Agora nós temos um discernimento espiritual, e com essas armas nós podemos agora trabalhar. Podemos agora, meus queridos, levar agora a vida. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele coloca aqui um kit de combate que o Senhor nos oferece. Não é aquele kit do Covid que é muito discutido por aí, né? Que o jornalista fala que não serve, os médicos falam que serve, e as pessoas vão atrás dos jornalistas. Mas esse kit de combate que o Senhor ele coloca aqui para nós, que oferece para nós, que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 14 ao verso 20, ele é uma armadura para que nós possamos trabalhar. Nós temos, meus queridos, a verdade, que é esse cinturão, que segura toda a armadura. Nós temos a justiça, que é a couraça da imparcialidade, da equidade, do que é honesto e santo. Nós temos o Evangelho, que é a sandália da paz, que é, meus queridos, quando nós podemos então levar a palavra de Deus a todas as pessoas, para aqueles que creem. Nós temos a fé, que é esse escudo que nos protege contra as setas do inimigo. Nós temos aqui, né, o capacete da salvação. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E nós temos a oração perseverante. A oração, meus queridos, perseverante, talvez seja uma das armas mais difíceis que nós temos. Porque muitas vezes a gente não é perseverante nas nossas orações. A começar pelo tempo que nós temos de oração. Nossa oração, meus queridos, parece até uma piada diante de Deus, pelo tempo que gastamos. Esses dias eu li uma frase muito interessante, dizendo que quando nós chegarmos no céu, as redes sociais irão então nos denunciar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Não é verdade? Nós gastamos muito tempo na frente da televisão, gastamos muito tempo na frente do celular, gastamos muito tempo, meus queridos, conversando com outras pessoas, às vezes conversas tolas, como o apóstolo Paulo chama aqui, indecentes, mas não gastamos tempo na oração. Visto isso, é o nosso culto de oração aqui na igreja. Poucos irmãos que se importam em oração e que vêm participar. Nós, meus queridos, não nos envolvemos na oração. E é interessante porque essa armadura que o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta de Efésios, não é nenhum dom extraordinário do Espírito Santo. Não é, meus queridos, para você poder fazer chover fogo do céu, como Elias fez. Mas é, meus queridos, princípios básicos para a vida cristã. E são armas, meus queridos, poderosas para lutar contra Satanás, para combater as trevas e levarmos a luz. Sermos pessoas, meus queridos, que olham para esse mundo que está em trevas e diz: olha, Jesus Cristo é a única esperança. Olha, fulano, eu vim aqui na sua casa porque eu sei que Jesus Cristo é a única esperança. Eu quero dizer para você, olha, que você precisa aceitar Jesus. Quando nós, meus queridos, somos pessoas que estamos acordados e temos essas armas à nossa disposição,
podemos então levar essa mensagem de salvação. Mas será que você está acordado ou você está dormindo? Quando nós, meus queridos, dormimos, as armas que estão na nossa mão, ela cai no chão, porque você não consegue segurar. Você não consegue manter ela de pé. Por isso nós precisamos, meus queridos, estar acordados. Nós precisamos ter a luz de Cristo dentro de nós, porque é tempo de despertar. Mas uma terceira lição que nós podemos tirar aqui é despertar e perceber a urgência dessa hora. Você já reparou como é que o mundo está caminhando? Você já reparou que nós estamos chegando no fim dos tempos? A volta de Jesus está próxima. Eu não sei o dia nem a hora, mas está próximo. E o apóstolo Paulo até fala aqui no versículo 11, na parte C aqui do texto, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A volta de Jesus está mais perto do que quando você aceitou a Cristo. Jesus, meus queridos, está voltando. O mundo está caminhando cada vez mais rápido para essas trevas, está caminhando mais rápido para o homem da iniquidade que logo, logo vai surgir. Se você parar para analisar, você vai ver como é que está a Europa. A Europa hoje não acredita mais em Deus. A Europa hoje, meus queridos, não aceita mais a adoração ao Senhor. Não aceita mais a Bíblia. O berço do cristianismo hoje vive agora como ateus. Se nós olharmos também para os Estados Unidos, nós vamos ver também essa falta de amor que vem apenas crescendo, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. Essa semana, talvez vocês tenham acompanhado a história daquele jogador de vôlei, Maurício Souza, que foi expulso do clube lá, Minas Tênis Clube, só porque ele defendeu a questão do que não aceitar do filho do homem, do Superman, ser bissexual. Ele foi contra. E aí, o clube ao qual ele jogava o mandou embora. Porque ele disse que ele não aceitava que nos quadrinhos o filho do Superman ser bissexual. Fez apenas um comentário. Apenas um comentário que ele fez. Foi mandado embora do clube. O técnico da seleção de vôlei falou que não chamaria mais ele para jogar, ele que é jogador da seleção de vôlei, porque ele fez aquele comentário. O mundo caminha a passos largos na direção das trevas. Domingo passado eu comentei aqui da lei que foi aprovado lá na Austrália, no estado de Vitória, aonde dá 10 anos de prisão quem orar por pessoas que queiram deixar a homossexualidade. Mesmo você sendo pai ou mãe, você não pode orientar o seu filho a ser hétero. Seu filho tem que ser homossexual. Se você orar por ele, você pega 10 anos de cadeia. Quanto tempo vocês acham que essa lei não vai chegar aqui no Brasil? Nós temos visto, meus queridos, partidos de esquerda, que eu digo são partido do demônio e do capeta, e é mesmo, porque eles só querem sempre aprovar coisas contra a Bíblia para a destruição da família. Quanto tempo vocês acham que não vai levar para poder ter esse tipo de lei aqui no Brasil? É só a gente lembrar de pouco tempo atrás, tentando aprovar a lei, aquela PL 122, para criminalizar, contra qualquer coisa que fale contra a homossexualidade. Então, se eu sou pastor aqui e estiver pregando contra a homossexualidade, eu poderia ser preso. As trevas, meus queridos, têm andado neste mundo e têm dominado este mundo. A igreja tem dormido diante disso.
Nós precisamos, meus queridos, como servo do Senhor, acordar. Precisamos, meus queridos, entender que nós estamos no final dos tempos e a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus está próximo. Não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. Não sei como é que vai ser quando a minha filha casar e tiver então os filhos. Como é que vai ser para os meus netos. Até lá, meus queridos, pode ser aprovada até lei que queira mudar a Bíblia. E meus queridos, até uma Bíblia chamada Bíblia da Graça, que é a Bíblia dos homossexuais. Onde diz que você pode ir para o céu sem se arrepender dos seus pecados. Meus queridos, nós estamos rasgando o que Lutero fez. Nós estamos, meus queridos, jogando fora o que Lutero fez. Lutero, ele lutou contra a sua sociedade, contra os pensamentos daquela época. E nós, meus queridos, também precisamos lutar contra. Precisamos entender que há uma urgência da pregação do Evangelho. Há uma urgência da gente levar para esse mundo a luz e defendermos quem nós somos. É interessante, quando nós falamos sobre defender, às vezes as pessoas pensam que a gente precisa então brigar. Não. É colocarmos a nossa posição. Jesus, ele batia de frente para os religiosos daquela época. Chamava eles raça de víboras, hipócritas. E eram os crentes daquela época. Ele bateu de frente. Porque quem tinha o poder na mão era eles. Mas eles queriam fazer do jeito deles. Não queria que as pessoas chegassem até a salvação. Porque eles estavam, meus queridos, com uma venda nos seus olhos. Cegado, como a Bíblia diz, pelo Deus desse século. E quantos de nós não estamos também cegados pelo Deus desse século? Não nos importamos mais com a salvação. Não nos importamos mais em dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Meus queridos, um sentido de urgência, porque Jesus Cristo está voltando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas estão indo para o céu por sua causa? Você consegue pensar agora? Quantas pessoas estão com o seu nome escrito no livro da vida porque você evangelizou ela? Que você então pregou o evangelho para ela? Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Quantas pessoas estão indo para o inferno por sua causa? Porque você não ora por ela. Porque você não se despertou. Porque você não quer levar a mensagem de salvação. Porque você acha que é melhor ficar no escuro do que na luz. Porque você acha que é melhor ficar sentado nessa cadeira do que se levantar e levar a mensagem de salvação. Quantas pessoas estão indo para o inferno por causa da sua atitude? Meus queridos, nós precisamos parar e para pensar sobre isso. Precisamos, meus queridos, nos despertar, acordar. O inferno, ele é real. E quando a pessoa está lá, não tem mais como sair. Não vai ter uma segunda chance. Não vai ter o purgatório. Não vai ter outra oportunidade. Ela vai estar lá por tua causa. Ela vai estar lá porque você se calou. Ela vai estar lá porque você não quis abrir a sua boca para falar que Jesus Cristo é a única esperança. Ela está lá por sua causa. É hora, meus queridos, de nós acordarmos. É hora, meus queridos, de a gente despertarmos. É hora, meus queridos, de a gente falar: Senhor, eu preciso ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Porque eu quero
que a minha casa, eu quero que a minha família, porque eu quero que meus amigos, porque eu quero que meus vizinhos vão para o céu. Porque eu quero, Senhor amado, ver essas pessoas lá no céu e quando chegar lá poder abraçá-las, poder beijá-las, é poder celebrá-las, poder pular junto com elas, é poder ver Jesus junto e sentarmos juntos e celebrarmos ao Senhor junto. Meus queridos, o céu é algo maravilhoso para nós. O céu, meus queridos, é algo que nós devemos sonhar. Mas não devemos ser egoístas de acharmos que só nós vamos para o céu. Mas devemos, meus queridos, procurar levar o máximo de pessoas possível. Devemos, meus queridos, saquear o inferno. Devemos, meus queridos, ser luz nesse tempo tão angustiante, tão difícil. Nós vimos aqui esse vídeo de testemunho. E como nós temos assistido todos os domingos, como, meus queridos, não é difícil nós sermos bênção na vida dos outros. Não é difícil. Basta nós querermos. Basta, meus queridos, a gente estar acordado. Basta, meus queridos, a gente dizer, olha, eu vou sair dessas trevas que me cercam e agora eu vou ser luz do Senhor. É algo, meus queridos, maravilhoso quando nós somos bênção. Como que está a sua vida? Nós precisamos, meus queridos, sair disso. Sair das trevas e ser luz. Porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui no finalzinho, no versículo 14, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar revestidos do Senhor. Mas a pergunta que eu faço para você, será que você anda dormindo ou você está acordado? Será que você tem saído das trevas e levado luz? Ou você tem deixado essas densas trevas te cercar, te dominar? O primeiro ministro da Inglaterra, na década de 40, década de 50, ele disse uma frase também muito interessante. Enquanto os homens estão ajuntando conhecimento e poder em velocidade sempre crescente, os séculos não têm demonstrado uma melhoria notável de suas virtudes e sabedoria. E debaixo de suficiente tensão, fome, temor, paixão e guerra, ou até mesmo frio intelectual, o homem moderno que nós conhecemos fará ações mais terríveis e a mulher moderna o apoiará. Nós precisamos, meus queridos, fazer a diferença. Porque o mundo caminha para as trevas. O homem da iniquidade já está à porta. A volta de Jesus, meus queridos, é iminente. Mas não podemos fazer a diferença na nossa sociedade se nós estivermos dormindo. Não podemos, meus queridos, fazer a diferença se a gente ficar apenas sentado nessas cadeiras. Não podemos, meus queridos, fazer a diferença se a gente não colocar no nosso coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Não podemos, meus queridos, fazer a diferença se a gente não se consagrar ao Senhor, de ter uma vida de santidade, de ter uma vida, meus queridos, de amor ao próximo, de usarmos, meus queridos, as armas da luz. Mas a pergunta que eu faço é para você. Será que você vai ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor? Será que você está acordado para levar a mensagem de salvação e de esperança? Porque eu particularmente gostaria que você estivesse acordado. Eu gostaria muito que você fosse uma dessas pessoas e dissesse, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Senhor, estou pronto para fazer a diferença neste mundo. Para concluir a mensagem desta noite, nós temos que dizer, chega de sono. Chega desse clima de escuridão.
Chega de ficar fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Chega de ficar sentado apenas nessa cadeira e não ser uma pessoa que possa fazer algo para o reino do Senhor. Porque, meus queridos, é tempo de confissão. É tempo de posição. É tempo de busca da unção do Espírito Santo sobre nós. É tempo, meus queridos, a gente entender que há uma urgência da pregação do Evangelho, porque há pessoas caminhando para o inferno, e lá não vai haver uma segunda chance. É tempo de a gente despertar. É tempo de um avivamento verdadeiro no nosso meio. É tempo da gente dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, perdoa-nos, porque eu estava dormindo, mas agora eu quero acordar. Eu quero agora fazer a diferença. É hora, meus queridos, da gente fazer uma reforma espiritual na nossa vida. Não é tempo mais de a gente ficar brincando de ser crente. Não é tempo mais de a gente ficar brincando de vir para a igreja. Mas é tempo da gente levar esta mensagem que está aqui. Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus, meus queridos, nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero que você agora, neste momento, feche os seus olhos. Que você agora possa falar agora com o Senhor. Você está dormindo ou você está acordado? É uma resposta que você agora tem que dar para o Senhor. Será que as armas caíram da sua mão porque você estava dormindo? É hora de você agora pegar novamente dessas armas espirituais para lutar contra as setas do diabo. É hora de você trabalhar para o reino do Senhor. E você nesta noite tem que dar uma resposta para o Senhor. Você nesta noite tem que dizer para o Senhor: quem é você? Aonde que você se encaixa nesse reino? É tempo, meus queridos, da gente acordar, é tempo da gente despertar. A reforma protestante, ela nos chama para essa responsabilidade. É tempo da gente anunciar o Evangelho. É tempo da gente dizer para este mundo que Jesus Cristo é a única solução. Para dizer para a nossa casa: se você está acordado, você vai orar para essa pessoa que não é crente, desses 5 amigos que nós estamos orando. Você vai colocar nas mãos do Senhor. Ao final do culto, se você ainda não pegou o livro de Marcos, você pode vir aqui pegar, e você vai levar para ela e vai dizer: olha, eu quero te entregar esse Evangelho de Marcos, porque eu quero que o seu nome seja escrito no livro da vida. O livro mais importante. Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso, neste momento nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Nós, ó Pai querido, temos que agora responder essa pergunta que esta mensagem nos trouxe para nesta noite. Nós estamos dormindo ou estamos acordados? Aonde, ó Pai querido, nós nos encaixamos no Teu reino? Aonde, ó Pai querido, nós estamos, Senhor, no Teu reino? O mundo, ó Pai, está envolvido em trevas. E essas densas trevas, ó Pai, têm entrado dentro da Tua igreja. Tem, ó Pai querido, colocado alguns irmãos, Senhor, para dormir. Tem, ó Pai querido, colocado algumas pessoas, ó Pai, dentro de uma apatia espiritual. Precisamos, ó Deus querido, nos despertar e tirar, ó Pai, estas trevas do nosso meio, sendo luz, brilhando, ó Pai querido. Por isso, Senhor,
nós, nesta noite, precisamos sair daqui tomando esta decisão. Que o Espírito Santo, ó Pai querido, possa falar ainda mais no coração da tua igreja. Possa, Pai querido, estar despertando. Que haja um verdadeiro avivamento espiritual no nosso meio, ó Pai. Que haja um desejo de estudo, de oração, de busca. Pai querido, que a gente não venha perder o nosso foco, que é ver vidas restauradas, vidas transformadas, vidas mudadas, Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, as cadeiras desta igreja cheias, Senhor. Queremos, ó Pai querido, ver esse batistério, ó Deus querido, cheio de água, pessoas sendo batizadas, pessoas, ó Pai querido, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, este é o nosso desejo, este, ó Pai querido, é o nosso foco. Mas, ó Pai querido, nós clamamos ao Senhor por misericórdia e graça. Ajuda-nos, Senhor amado, ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor socorro, em nome de Jesus o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar-nos, querido. Vou chamar aqui a irmã Marta, ela tem aqui um aviso para dar. Boa noite, igreja. Nossos avisos é que amanhã, 5 de novembro, todos os batistas se reúnem em oração. Toda primeira segunda-feira de novembro é comemorar o Dia Batista de Oração. E esse dia, cai amanhã, dia 1º de novembro. Então as mulheres, a MCM de todas as igrejas, elas se reúnem para orar. Nós não vamos fazer isso, a MCM, nesta segunda-feira, mas a gente pode estar unidos com ela em oração, porque também vai ter um momento de transmissão pelos canais, da Junta de Missões Nacionais, pela União Feminina, então, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Vai ser 3 momentos de oração, das 6 às 7 da manhã, das 12 às 13 horas e das 18 às 0 horas. Então a gente pode se juntar, as mulheres do Batista do mundo inteiro, para fazer essa jornada de oração. Mas nós não vamos deixar de orar, nós vamos reunir sim, mas na sexta-feira, no dia 5, vamos ter esse momento de oração. Então, no dia 5 de novembro, se juntos à MCM, para uma tarde de oração com chá. Nesse momento a gente também vai fazer um chá, uma confraternização depois da nossa jornada, nossa 1 hora de oração, Será um momento de intercessão das 16 às 17h30. Então não perca. Esse chá eu queria que as mulheres, as arroladas na MCM, trouxessem então, que cada irmã que vão participar, uma garrafa com chá, café, o suco, o bolo, salgadinho, bolachinha, entre outros, mas que você desse um nome, tanto a irmã Bacil que vai trazer, ou então a irmã Ana, que vocês vão trazer nesse dia, para a gente fazer a mesa de chá, para a gente poder então saber o que vamos ter, que vamos poder então colocar a mais na mesa ali desse chá. É isso então, irmão, que nós vamos estar orando amanhã, pelo canal, quem puder participar lá pelo canal das redes de missões nacionais, então pela União Feminina, vamos estar orando. E nós também vamos fazer nosso trabalho no dia 5 com o tema Vida Corajosa, vai ser o nosso tema dessa sexta-feira, junto com essa programação de oração. Esse é o meu recado, pastor. Quarta-feira, meus queridos, nós temos nossa escola bíblica, que eu quero incentivar você a vir participar, a vir estudar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis, nós estamos na criação, e está sendo, meus queridos, um momento maravilhoso de aprendizado. Mas talvez você ainda não veio ainda e está perdendo. Então não perca esse momento, não perca, para que você possa crescer no Senhor. Quarta-feira, às 19h30. Caso se você não puder estar presente, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Então você também pode entrar lá no Facebook e nos acompanhar. Mas o importante é que você
participe, online ou presencialmente, para que você possa crescer no conhecimento e da palavra. Quinta-feira nós vamos ter a reunião dos homens de coragem, tá bom, irmão Neto? Quinta-feira nós temos aí a reunião dos homens de coragem às 19h30. E na sexta-feira, que recebeu agora aqui o convite, né, do nosso irmão Nelson, ele quer realizar lá na casa dele um culto, né, pelo aniversário dele que já se passou e naquele período não deu para fazer ali um culto. Ele então quer realizar esse culto nessa sexta-feira agora, às 19h30, e ele então pede para que a igreja se faça presente lá na casa dele, para ali então adorarmos ao Senhor e agradecermos a Deus pela vida do nosso querido irmão Nelson. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Lembrando, se você ainda não pregou aqui o livro, né, de Marcos, o Evangelho de Marcos, pode aqui ao final do culto pegar e levar para as pessoas que você está orando. Então eu quero incentivar os irmãos, né? Ore por essas vidas, ore, né? Não esteja dormindo, mas acorde para que Deus tenha algo para fazer no nosso meio. Amém? Vou ficar de pé para nós orarmos. Obrigado, ó Pai querido, por esse culto. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão presencialmente aqui, que estão, ó Pai, também online. Que, ó Pai, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as nossas vidas. Que, ó Pai, possamos ser um instrumento vivo, ó, nas tuas mãos, sendo luz, levando a palavra de salvação, levando, ó Pai querido, uma palavra que transforme vida, que mude vidas, porque, ó Pai, o nosso foco sempre tem que ser vidas restauradas. Nosso foco, ó Pai querido, é pessoas andando no teu caminho. Nosso foco, ó Pai, é ver vida, Senhor, sendo transformada pelo poder que há em Ti, Senhor. E queremos, ó Deus querido, celebrar o Senhor, engrandecer o Senhor por essas vidas. Então, usa-nos, ó Pai querido. Ó Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Abençoe a nossa semana, ó Pai. Ser conosco, ser com a nossa programação, ó Pai, da igreja. Que possamos, ó Pai, ter uma semana de vitória, Senhor, diante das lutas que sempre vêm sobre nós. Ninguém está livre das lutas, mas, ó Pai querido, que nós possamos vencer. Possamos, ó Pai querido, entender que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, porque o Senhor é conosco. E a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai querido, ser, ó Pai querido, com o nosso estado, com o nosso Brasil, ser, ó Pai querido, aqui na nossa comunidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus que está aqui reunido diga amém. Que Deus abençoe, meus queridos.